Hoje, então, celebramos Páscoa. E eu sinto ser uma necessidade cristã aprofundarmos a compreensão da Páscoa. Veja, eu não consigo falar em Páscoa se eu antes não falar em Egito na Bíblia. A palavra Egito na Bíblia vai significar sempre, em todo momento em que vocês lerem Egito na Bíblia, sempre o significado será o de escravidão. Isso é uma regra teológica universal. O povo hebreu, num determinado momento de sua história, é escravizado pelo povo egípcio. Um povo escravizado é um povo que foi subjugado por outro povo. E não é simplesmente dominado. É um povo que foi subjugado, que perdeu sua característica, que perdeu a sua liberdade, que perdeu a maneira como cultuava o seu Deus. E eles não ficaram escravos 4 anos, 10 anos. Eles não foram escravizados por 20, 40, 100 anos. Foram 10 gerações. Cada geração bíblica conta-se 40 anos. Além disso, este povo adquiriu o costume do outro povo, a cultura do dominador. E lá no Egito, você tem um antagonismo em relação ao povo hebreu. O povo hebreu é monoteísta. Eles dão culto a um único Deus, e a nossa fé vem daí. Ao Deus que é criador de todas as coisas, a fonte, a essência, ao Deus que gera tudo o que existe. E essa compreensão é espiritual, ela está distante da visão religiosa. O povo, num determinado momento da escravidão, olha para o seu passado e começa a sentir a necessidade de se voltar para Deus. Começam novamente a dar culto a Deus. E Deus intervém na realidade daquele povo escravizado. Atenção. E Deus levanta no meio daquele povo, olha a ação divina. Atenção aqui. Deus põe a mão no meio da situação. E ele levanta Moisés no meio daquele povo. Quem era Moisés? Um hebreu que prefigura Cristo. Moisés está há mais ou menos uns 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Mas ele prefigura Cristo. Ele nasceu e teve que ser colocado, escondido por sua mãe, nas águas do Nilo, num cesto preparado. E aí a filha do faraó é quem o encontra, e ele é criado como um herdeiro do Egito. Um príncipe. Então Moisés foi preparado para assumir política, espiritual e culturalmente o Egito. Mas quando Deus age, porque o Deus bíblico é o Deus criador e fonte de todas as coisas, ele é o Deus do impossível. Ele coloca a mão e a sua graça lá no centro do palácio do faraó. E de lá ele tira Moisés, que era o herdeiro do Egito, para renunciar ao Egito e libertar o seu povo. Como que Deus faz isso? Mostrando primeiro para Moisés, atenção, o seu poder sobrenatural. Depois, usando Moisés para realizar sinais e prodígios
no Egito. O que nós conhecemos superficialmente como as 10 pragas do Egito. Já ouviram falar das 10 pragas? Não ouviram? Sim? O Egito era politeísta. O povo hebreu, monoteísta. No Egito, eles cultuavam o rio Nilo como um deus, o crocodilo como outro deus. Eles cultuavam as várias expressões da sua vida como forças divinas. E quando nós vamos analisar, Deus manda Moisés ao faraó e diz: liberta meu povo. Você imagina, um ex-príncipe defendendo um povo de escravos, vai diante do faraó, que era considerado o Deus encarnado, e agora o novo escravo, o ex-príncipe, diz assim, ó, Deus está mandando você libertar o povo. E aquele senhor cheio de autoridade política sobre o seu país, dá risada, né? Quem é você para me pedir isso? Você está ficando doido? Imbiriutiô? De onde você acha que eu vou? De onde você tirou a ideia que eu vou libertar o povo daqui? O faraó pensou, o seu, entre aspas, Deus, é o falso Deus. Os verdadeiros deuses são os meus aqui do Egito. Então, Moisés vai ali e começa a manifestar fenômenos sobrenaturais, 10 pragas. Cada uma das pragas, cada uma das intervenções de Deus, foi em cima de uma divindade do Egito. Então, primeiro, Deus começa a falar com o faraó, ele não obedece. E aí Deus vai e ataca a água do Nilo, que virou sangue. Depois a plantação toda é comida pelos gafanhotos. Depois eles cultuavam o sol. Cultuavam o sol, a luz. Então Deus manifesta treva no Egito. E a Bíblia diz que a treva foi tão espessa que eles podiam estender a mão e tocar a treva. Deus apagou o culto à luz que eles tinham. Em cada uma das divindades do Egito, Deus tocou o seu poder para nos mostrar que Ele acompanha a história humana. E que quando Ele tem um propósito, é para uma edificação da humanidade. Muito bem. Chegamos à situação em que o faraó diz que o povo podia ir, porque a última praga foi a morte dos primogênitos. Os herdeiros do Egito morreram. O povo vai, chega diante do Mar Vermelho, não tinha mais para onde ir. Então, de maneira sobrenatural, Moisés abre as águas. O povo passa, e quando os egípcios depois, porque o faraó se arrepende, vão atrás dos egípcios, eles morrem afogados porque as águas voltam. Toda esta história, toda esta narração, em hebraico, é chamada de Pessá. Vamos falar? Pessá. Pessá. Significa passagem. Literalmente. É a passagem da escravidão do Egito para a libertação que Deus dá. Nesse processo de libertação, muitos pecaram, outros tantos duvidaram, ainda blasfemaram contra o sagrado. Tiveram depois, é aqui que eu também acho interessantíssimo, que depois que eles saem do Egito, atravessam, eles ainda se perdem por 40 anos no deserto. Se você hoje pensar, é algo inimaginável. Porque se você hoje fizer uma viagem religiosa, por exemplo, para a Terra Santa, você pode atravessar todo o deserto,
depois pegar a Judéia, a Samaria, estou falando mapas bíblicos, né? Gaza, hoje é Israel, com estados palestinos, mas todo o deserto hoje, de ônibus, você atravessa em 24 horas. Eles levaram 40 anos. Uma geração. E quando eles saem da terra do Egito, para no deserto se purificarem, Deus dá uma ordem, que eles tinham que celebrar o Pessá, a passagem da escravidão para a libertação. Então eles tinham que sacrificar um cordeiro, comer certos pães, com certas ervas, e Deus diz, a celebração do Pessá, para vós, é uma instituição eterna. Olha para quem está do seu lado, por favor. Diz assim, ó, foi Deus quem mandou. O Pessá é eterno. Você entendeu, né, o recado, né? Você sabe que o faraó desobedeceu a Deus e o Egito sentiu. Se Deus mandou celebrar o Pessá e você desobedecer, era isso que estava na cabeça deles, né? Quando Jesus Cristo nasce e ele faz na humanidade toda a obra que nós celebramos na Semana Santa, dando à humanidade essa capacidade de transcendência, de abandonar o pecado, de reconhecer o amor de Deus, ele não está falando de religião. Ele está falando do encontro da alma da criatura para com o Criador. Celebrar Jesus Cristo. Entendam aqui. Eu não estou fazendo nenhum discurso anticlerical, nem antirreligioso, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você entenda que celebrar os mistérios de Cristo e a Páscoa ultrapassam muito qualquer coisa que a religião humana possa falar. Está muito além. E Jesus, nós vemos no capítulo 11 de João, 12, perdão, no capítulo 10, que Jesus incomodava os hebreus, os judeus, mas mais que isso, os sacerdotes dos judeus, porque ele fazia milagre. Os sacerdotes estavam no templo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Olhem bem para mim. Na época de Jesus havia banco? Sim ou não? Sim, lógico que havia. Vocês não leram a Bíblia direito, não? Onde é que a gente pagava imposto? Onde se pagava imposto na época de Jesus? No templo. O que o templo era? Instituição financeira daquela época. E tinha juros envolvendo o templo naquela época ou não? Lógico que tinha. Ou vocês acham que Jesus entrou lá com chicote, derrubando as bancas dos cambistas, porque ele ficou nervosinho? Os sacerdotes estavam no templo, na religião, oferecendo sacrifícios, ensinando os dogmas aos povos, aos homens, às mulheres. Jesus, ele estava na rua, manifestando, materializando misericórdia, curando os olhos dos cegos, ouvidos do surdo, a boca do mudo, limpando leprosos, consertando os ossos dos entrevados, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando a filha de Jairo, que era chefe da sinagoga, ressuscitando Lázaro, que foi o episódio de maior manifestação de glória e poder, porque Lázaro já estava podre, 4 dias. Quando os sacerdotes veem tudo isso, o sacerdote se reúne e falou assim, basta, nós temos que matar esse cara, que ele vai acabar com o nosso negócio.
Ele está manifestando o céu e nós vivemos da religião. Ele está contrariando os mandamentos da religião. Porque ele está multiplicando pães e peixes, o vento obedece a ele, ele anda nas águas, acalma os temporais. Os sacerdotes começaram então a não querer entender que ele era o Messias. E começaram então a persegui-lo, a acusá-lo de ser blasfemo, de ser um herege, de contrariar a Deus, de seguir o diabo. Sim, eles falaram, nós lemos na Semana Santa, que Jesus agia pelo poder do diabo. Os sacerdotes daquele povo. Ora, irmãos, chega um momento em que eles armam uma cilada tão perfeita que eles envolvem os poderes daquela nação. A primeira instância do poder eram eles, na sinagoga, os sacerdotes. Eles tinham poder como se fossem senadores hoje. A segunda instância do poder era Herodes. A terceira instância do poder, um STF, por exemplo, terceiro nível, era Pilatos. Os sacerdotes o traíram, levaram para a segunda instância, que levou para a terceira instância. Ele foi traído por todas as instâncias do poder político institucionalizado da sua pátria. E foi condenado pela terceira instância. A terceira instância foi engraçada demais, porque dizia assim: eu não estou vendo erro nele. Eu vou lavar as minhas mãos, ele é inocente, mas eu vou condenar porque o povo pediu. O grande problema é que tudo isso estava acontecendo em torno do Pessá. O dia de celebrar o Pessá, que era a passagem, que era aquela instituição eterna que Deus deu. O grande problema é que eles estavam sob ordem divina e eles tinham que celebrar o Pessá, que era aquela celebração eterna, onde eles tinham que comemorar a saída da escravidão, através de uma intervenção milagrosa de Deus, para a liberdade da terra prometida. Então eles tinham rituais para obedecer. Quando a gente começa a olhar os detalhes da história de Cristo, todos os rituais da lei, ele cumpriu na sua própria carne. E eis que levou a perfeição da lei a uma ordem espiritual. E eis que ele morre na véspera do Pessá, na véspera do Shabat. Eu não sei se vocês sabem, alguém aqui conhece um pouquinho a cultura, o culto judaico? É lindo, irmãos. Eu tenho um amigo meu que é kéfer numa sinagoga em Campinas. Em Campinas há uma sinagoga de judeus. Eu sou xereta, eu vou em todo lugar. Pastor me convida, eu vou lá para a assembleia. Eu já fui pregar em igreja evangélica, irmão. Onde me chamam, eu estou. Eu vou para falar de Jesus. É a minha missão, então eu vou. E eu conheci essa sinagoga em Campinas, já há mais de 15 anos. Então tem o rabino, que é como se fosse um bispo, que ele coordena uma grande região. E aí o líder de uma sinagoga se chama kéfer. Ele me convidou uma vez para participar de um Shabat. Imagina que eu não fui, né? É uma cerimônia que faz na sexta-feira, depois do pôr do sol. Então eles oram num pouquinho de sal, no pão também. As mulheres acendem a vela, homens de um lado com quipá, mulher do outro com véu. É uma cerimônia muito linda. Aí já anuncia que o sábado é sagrado, porque já é depois do pôr do sol da sexta-feira. A gente vai, a gente se enriquece com tudo isso. No mínimo, tudo isso é cultura que eleva. Cultura nunca vai prejudicar você. Então, para eles já estavam no Shabat. Eles já estavam no Shabat e Jesus não podia ficar pendurado na cruz, porque ia virar o Shabat e eles iam entrar no Sábado Santo. O sábado para eles é o domingo para nós. Como o domingo é sagrado para nós, o sábado é sagrado para o judeu. Porque é o sétimo dia.
Então eles vão e enterram, tiram Jesus da cruz, né? Só que toda essa história, eu estou dizendo no nosso calendário. Porque se a gente for olhar o calendário bíblico, não bate. É outra pegada pelo calendário bíblico. Estou explicando só para conduzir o entendimento. Amém? E aí, eis que no dia em que eles iam celebrar o Pessá, encontramos aqui o Cristo ressuscitado. A Páscoa que celebramos hoje é a passagem da morte para a vida. Não é mais a passagem, o Pessá político da escravidão para a libertação, mas é a Páscoa sobrenatural. O Cristo a quem servimos é a essência aberta a todos os que creem nele, para uma vida nova. E esta vida nova, na Páscoa de Cristo, nós conferimos pelo batismo. Todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, e todos os que fomos batizados com água, como ele disse, todos nós andamos em Páscoa. E a Páscoa para nós é morte e é vida. A primeira leitura diz hoje: tirem fora de vocês todo o fermento antigo. Todas as ideias, todas as experiências religiosas, admitam só a experiência espiritual do Cristo. Começar hoje, nessa Páscoa, a nova fase da sua vida. Dia 1º de janeiro, o pessoal normalmente vai para a praia, de branco, pula 7 ondinhas, fazem um monte de promessas. Quem fez promessa para 2026? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem prometeu que ia para a academia? Levanta a mãozinha. Que igreja santa, olha só. Quem prometeu que ia deixar o corpo mais saudável, ia entrar numa dieta? Quem prometeu? Quem prometeu que ia parar com algum vício? Hã? Não, sei. A gente faz promessa para começar um novo ciclo. Hoje é o seu novo ciclo. Hoje é a sua Páscoa. Pelo batismo que ilumina a sua vida. E batismo é morte para os domínios desse mundo e é vida para os domínios de Cristo. Por favor, abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses. Capítulo 3. Está na página 1509, para quem tem a Bíblia Ave Maria. Amém? Vamos ler juntos? Olha o título que está aí, ó. Vida nova em Cristo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem entendeu esse texto? Começa com a pior palavra da língua portuguesa, se. É uma condição, é uma condicional. Quem estudou gramática aqui? Gramática, análise morfológica, assim, tem professor aqui? Sintática? Olha aí, graças a Deus. Verbo transitivo, intransitivo, frases na ordem direta, indireta, condicionais. O se é uma condicional. Se você fizer tal coisa, haverá outra. Se for assim, tal situação será de outra maneira. O se é uma condicional. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para o povo de Colosso. Olhem para mim. Ele está explicando aqui a Páscoa.
Ele, apóstolo Paulo, está escrevendo para pessoas vivas. Amém? É impossível mandar carta para morto, não é? Vocês já ouviram alguém mandar carta para morto? Ele está escrevendo aqui para vivos, não é isso? Leiam comigo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo... Para aí. Quem pode ressuscitar? Quem pode ressuscitar, irmãos? Os mortos. Mas como que ele está dizendo para os colossenses? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo. Se eles estão vivos. Porque ele está falando aqui sobre o batismo. Como que significa isso? Tem alguma criança levinha aí na igreja? Vem cá, me ajuda aqui. Como é seu nome? Maria Júlia. Dá a mãozinha, obrigado. Gente, era mais ou menos assim, o que Paulo está dizendo. Vamos dizer que a piscina batismal estivesse aqui nessa altura. E a Maria Júlia fosse batizar hoje. Então eles fechavam assim o nariz e empurravam a pessoa para afundar nas águas. Pode se jogar aqui. Se você cair, caímos nós dois, tá bom? E eu te batizo em nome do Pai, e a água cobria. Aí depois levantava. Eu te batizo em nome do Filho. E aí segurava um pouquinho mais. Aí depois soltava. E aí fazia de novo, te batizo em nome do Espírito Santo. E aí segurava. Não vai cair, que vamos cair nós dois, hein? Obrigado, pode sentar. E aí quando a água vinha, a água cobria. E quando a água cobria a pessoa estava sepultada. O batismo, portanto, é o nosso sepultamento em Cristo. Quando a pessoa precisava do ar e saía da água, então ela saía do seu sepultamento. Ela estava ressuscitada. Agora vocês vão entender o texto. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, vamos traduzir? Se verdadeiramente fostes batizados, é esse o sentido. Continua o texto. Buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está à direita do Pai. Vão me acusar aqui de política, hein? Cristo está à direita do Pai. Bom, mas tá na Bíblia, né? Não adianta buscar à esquerda que você não vai achar. Está à direita, está na Bíblia. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E aí, atenção, na morte, nas águas, saiu das águas, ressuscitou. Vamos fechar esse entendimento. Como você está vivendo o seu batismo? O seu compromisso tem sido de verdade da sua alma para com o Criador? Você tem desenvolvido gestos e comportamentos para Jesus na sua vida? Quem se aproxima de você sente que você ressuscitou para a vida nova que Jesus dá? Quem olha para você vê Jesus em você? Ou vê uma religião, uma casca religiosa? Você tem gestos de caridade? Você ilumina esse mundo que, como diz a Salve Rainha, está vivendo um vale de lágrimas? Por onde você vai, você transforma o ambiente onde você entra? As suas palavras são palavras consoladoras que ajudam pessoas que talvez estejam numa frequência muito mais inferior que a sua? Você sabe entender as fases da sua vida sem se desesperar e sabe estruturar toda a sua vida de uma forma nova? Como está sendo a sua Páscoa dentro da sua casa? Dentro da sua casa. A caridade verdadeira começa onde? Dentro de casa. Não adianta vir para a igreja, ser o melhor dizimista,
Não adianta vir para a igreja ser o mais santo, com tercinho na mão, vidrinho de água benta no bolso, se dentro da sua casa, você, mulher, trata aquele mártir do seu marido da pior forma possível. E se você, marido, não cuida, não zela, não dirige, não ama aquela alma privilegiada que Deus te deu, que é a sua esposa. Ser cristão, ser batizado na rua, para o padre ver, para o bispo ver, é um fato. Agora, Cristo olha outro ângulo da tua existência. Páscoa é o início de uma nova fase para nós. Eu vou entrar no melhor ciclo da minha vida. Vai ser o meu momento de vida nova, de plenitude. Minha vida está entrando na energia, na fase da ressurreição cristã. Não quero mais ciclos negativos me seguindo. É assim que você está na Páscoa? Pensa nisso. Pensa nisso. Há poder salvador em Jesus. E esse poder estará na sua vida. Amém, irmãos? Que você tenha a melhor fase, que começa hoje, o melhor ciclo comece hoje para você em Cristo, que você tenha certeza absoluta e confiança que Ele pode todas as coisas em cima da história humana e da vida das nações, mas Ele usa você para o plano dEle. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.